contar uma história hoje, gente. Eu não vou mostrar desenhos e vou contar uma historinha. Esse ano foi o ano do tsunami no Japão. Foi um ano com tanta turbulência para eles que eles se viram na necessidade de reconstruir não só as cidades, mas como a si mesmo. Ano passado foi o ano do tsunami na vida da senhora Miyagi. Um ano com tanta turbulência que ela se viu obrigada a ir ao Japão pela quarta vez em busca de trabalho. Indo para o Japão, ela não sabia, mas ela encontrou o tsunami de verdade, o não metafórico. Ela se salvou das enchentes, se salvou da radiação, mas não se salvou de um acidente na fábrica, que fez com que ela tivesse um corte profundo em 3 dedos, 2 penduraram, e ainda falaram que esse tipo de acidente era normal. A senhora Miyagi tem uma filha, e essa filha falava para ela não ir para o Japão. Ela tentou fazer com que ela mudasse de ideia, mas a crise que começou familiar acabou virando uma crise emocional. Uma crise financeira virou uma crise emocional. E a emoção é difícil de segurar para qualquer pessoa, mesmo uma japonesa como a senhora Miyagi. O que a gente espera dos japoneses? A gente espera que eles sejam calmos, que eles sejam perfeccionistas e frios. Mas isso é a mesma besteira que esperar que todo brasileiro vai gostar de caipirinha, futebol e samba. Que no fim das contas, acho que a única coisa que a gente realmente é igual, todos nós aqui, é na capacidade de sofrer e de amar. E essa capacidade de sofrer dava todo o direito à senhora Miyagi de se revoltar, de espernear, de chutar o pau da barraca, querendo que a vida dela fosse melhor. Assim como dava direito à filha dela de sofrer, de xingar, de espernear, querendo que ela não fosse para o Japão. Sobrou tempo. E teve um dia, nesse ano de 2010, que a filha da senhora Miyagi estava fazendo um trabalho. E estava um dia muito difícil, estava uma semana de brigas sucessivas, o cachorro tinha morrido, e ela tinha que desenhar um jacaré. E aí a vida não tinha o menor sentido. Então ela olhou para a caneca e falou: caneca, não faz o sentido, eu não sinto jacaré em mim, eu não quero desenhar esse jacaré, o que eu faço? Eu não tenho força para seguir em frente, para seguir trabalhando. E aí foi que a caneca, que era uma caneca muito boazinha, virou para ela e falou: mas calma, pensa nas pessoas que vão ver esse jacaré, pensa nas crianças, como elas vão ficar felizes com o seu jacaré. Vai lá, faz uma forcinha, tenta fazer. E ela se animou um pouquinho e foi lá tentar o jacaré. Mas deu 5 minutos, teve outra briga, e aí ela falou: putz, agora não vai dar, já era, desisti de novo. Foi aí que ela foi falar com a cadeira. Cadeira. Foi falar com a cadeira. E a cadeira era uma cadeira ela era muito mais prática do que a caneca. E a cadeira falou para ela, olha, você vai fazer porque você precisa desse dinheiro para pagar muitas contas aí que você precisa pagar. E se na verdade você tinha que parar de ficar choramingando e dar graças a Deus que você tem trabalho para conseguir pagar essas contas. Vai lá e faz. E se é para fazer, faz direito. Ela meteu o rabo entre as pernas e foi lá e fez o jacaré. Mas aí, nessa situação, a inspiração, a motivação da filha da senhora Miyagi veio de uma situação de emergência, veio de uma necessidade. Mas essa necessidade normalmente mais a desmotivava do que motivava. Foi aí que ela percebeu que 3 coisas na vida. Uma, que ela não precisava de riqueza, ela precisava de sossego. 2, que é muito difícil ter sossego na cabeça quando a gente está numa crise muito grande. E a terceira era que ela precisava encontrar um jeito de se acalmar um pouco quando as coisas estavam turbulentas e ela precisava seguir em frente trabalhando. E aí, nesse momento, a gente pega uma máquina do tempo e vem para 2011, depois do tsunami, depois do acidente, com a senhora Miyagi já um pouco mais calma, a filha da senhora Miyagi um pouco mais calma, mesmo depois de toda a tragédia. E aí a gente vai para o quarto da filha da senhora Miyagi. E ela ficava vendo muitas notícias sobre o Japão, porque a mãe estava no Japão, enfim, aquela emergência toda. E no meio de ver tanta notícia, com tanta tragédia, de ver todas essas histórias, ela acabava vendo umas histórias muito inspiradoras também. E além das histórias, tinha os comentários das pessoas, então era uma coisa ali que ficava se reciclando. Então ela percebeu uma coisa em comum, que tanto ela quanto os japoneses, nesses momentos de crise, se beneficiaram dessa coisa em comum que era a arte. A arte, a música, a literatura, a arte desse jeito que a gente conhece, ajudavam eles a se acalmarem e a seguir em frente. Aqui não tem poder respirar. E aí, como aquela história que teve de um japonês que deixou no Twitter do Jamie Cullum, que é um americano britânico, pianista,
falando que, agradecendo por ele ter criado as músicas que ele criou, que as músicas estavam ajudando ele a seguir em frente. Ou a história do brasileiro que foi vestido de palhaço numa briga em Fukushima para tentar alegrar um pouquinho as pessoas. Mas se essas manifestações artísticas, tinha situações que elas chegavam desse jeito, como música, como literatura, mas às vezes elas chegavam na gente inspirando também como em forma de histórias. Histórias que transformam e emocionam tanto quanto uma pintura, como foi essa história desse cachorrinho. Não sei se vocês viram. Esse cachorrinho, ele ficou não sei quantos dias ao lado do outro amigo cachorrinho dele lá, esperando uma ajuda. Ajuda a chegar e ele não saiu de lá enquanto alguém não ajudasse ele. E a questão é, por que a gente não pode expandir um pouco? Se essas histórias, elas nos emocionam e transformam tanto quanto uma música ou uma pintura, por que a gente não pode expandir um pouco o conceito de arte para a caridade, para as práticas de paciência e tolerância? Porque aí podem até falar para mim assim, mas a arte exige uma técnica, uma complexidade que vai muito além da compreensão do homem, é uma coisa que envolve, não sei o quê. Mas aí, se a gente for pensar, ter paciência no trânsito, muitas vezes exige uma complexidade de emoções e técnicas muito maior do que fazer um desenho. E fora que é uma transgressão social danada, você ter uma paciência no trânsito em São Paulo. E aí, passou a imagem, mas teve um dia que a senhora Miyagi e a sua filha estavam conversando no MSN, no Skype. E aí a senhora Miyagi lançou uma frase. Ela falou, olha, eu li essa frase esses dias, eu achei ela tão bonita. E a frase era mais ou menos assim, no dia em que formos todos poetas, não haverá mais poesia. E ela falou, nossa, não é uma frase bonita? Porque é um dia que tudo será poesia. E é isso, gente. Obrigada.